Galo que venceu, e venceu bem o Mirassol neste sábado e subiu na tabela, hein, Cláudio Rezende? Galo sobe o elevador do Campeonato Brasileiro e agora pensa em Sul-Americana. A segunda-feira do Atlético será de reapresentação do elenco após a vitória contra o Mirassol no sábado pelo Campeonato Brasileiro e também de chegada do novo coordenador técnico. Vai começar a trabalhar a partir de hoje Guilherme Alves. E fez história como atacante do Galo na dobradinha famosa com Marques para servir de elo entre o grupo de jogadores e a diretoria do Galo. Guilherme que já teve o primeiro contato com os jogadores após o jogo contra o Mirassol na Arena MRV. Semana de Copa Sul-Americana para o Atlético. O técnico Barba Domingues que poderá ter um reforço importante durante a semana. O meio-campista Vitor Hugo, que se recupera de uma lesão muscular. O jogo de quinta-feira, 7h, contra o Cienciano do Peru, que ocupa neste momento a liderança do grupo, é um confronto direto. O Atlético, para se classificar na Sul-Americana, precisa de 2 vitórias. Não só na quinta contra o Cienciano, mas na próxima semana também em casa contra o Puerto Cabello da Venezuela. Em termos de campeonato brasileiro, o time subiu na tabela de classificação, mas precisa agora melhorar fora de casa. Os 2 duelos antes da parada da Copa serão como visitante. Corinthians em São Paulo, domingo próximo, e dia 31 contra o Vasco em São Januário. A vitória fundamental nesta reta antes da parada para a Copa do Mundo. O Galo que tinha esse jogo em casa contra o Mirassol para se afastar do perigo da zona do rebaixamento. E agora vai ter que melhorar o desempenho como visitante para continuar nesta situação mais próximo de G4 do que do rebaixamento, já que o Campeonato Brasileiro deste ano está muito equilibrado. No domingo que vem tem o Corinthians, que perdeu hoje para o Botafogo e, logicamente, vai entrar pressionado. E para fechar esta fase antes da Copa do Mundo, tem o duelo contra o Vasco da Gama em São Januário. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as projeções do Atlético também para a Copa Sul-Americana neste meio de semana. O Atlético que agora dá uma pausa no Brasileirão. A partir desta segunda-feira, preparativos para enfrentar o Cienciano do Peru na quinta, de novo, Arena MRV pela Copa Sul-Americana. O jogo 7h. Para esse compromisso, o Galo tem que vencer. Faltam 2 jogos. Se vencer as 2, o Galo, pelo menos, estará classificado aos playoffs, com chances reais de ser o primeiro colocado e ir direto para o mata-mata. E nesta segunda-feira, vamos acompanhar a apresentação oficial do novo coordenador técnico do Galo, Guilherme Alves. O Guilhermão, artilheiro, fazia aquela dupla marcante com o Marques no Galo. E o Guilherme que já trabalhou como técnico em algumas equipes, e mais na Série B, no futebol paulista. O Guilherme se preparou muito para ficar aí nesse cargo, não só como treinador, mas também como gestão. E no Atlético ele vai ter esta oportunidade, né, de gestão de vestiário, de ser um elo de atletas com a cúpula da SAF, a diretoria do Galo. Estava faltando esse profissional e o Guilherme chega com esse cartaz, né, muito bem visto no meio do futebol, porque é muito bom de vestiário e toda a sorte para ele. Vamos lá, vamos trazer então informação. Ontem o Cláudio Rezende trouxe em primeira mão que o Reinier, ele estaria aí com a possibilidade de saída do Galo rumo ao futebol mexicano, tá? Clubes ali interessados, ainda não teria nada próximo, mas clubes interessados aí em contar com o futebol do Reinier. O meu amigo Marco Geves trouxe também a informação, ó. Pelo que ouvimos, há boas chances de Reinier deixar o Galo na janela do meio do ano. Tem um clube mexicano na parada e pelo menos mais 2 interessados. Ou seja, Reinier, que a gente não esperava, por isso essa notícia foi tão boa, né? A gente não esperava,
mas o Reinier pode deixar o Atlético no meio do ano para o futebol mexicano. E aí, seria, obviamente, eu acredito, né, que seria por empréstimo. Não acredito que fosse uma venda, não. Mas vamos ver, tudo pode acontecer, né? Como diria lá, quem que é? A Xuxa ou a Angélica que falava lá? A Xuxa, né, na lua. Tudo pode acontecer. Não, acho que eu confundi. Mas tá bom. Tá aí, gente. Reinier pode deixar o Atlético rumo ao futebol mexicano. E, sinceramente, eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que já passou da hora. É um jogador que não deu certo aqui no Atlético. É um jogador que a gente realmente... Eu gostaria muito, né, que ele tivesse dado certo no Galo, porque o Reinier chegou ali com a galoucura, né? Eu tava lá no aeroporto, inclusive. Mas, infelizmente, o Reinier, ele não deverá, né, dar certo no Galo. As chances hoje são mínimas, até porque, primeiro, ele é um jogador que não tem dado certo com o Barba, que é o nosso atual treinador. Tem jogado muito mal. A torcida já não aguenta mais o Reinier. Então o clima para ele não tá bom, para ele tentar ainda vingar no Atlético. Faltando 4 jogos para a parada, eu acho muito improvável que ele arrebente desses jogos. Torcedor mude de ideia, o clube mude de ideia. Acho muito difícil. Acho que é bem provável mesmo que ele deixe o clube aí, né? Mas vamos torcer, porque eu acho até que o Atlético, esse empréstimo, não acredito muito que o Atlético iria colocar empecilhos, não, tá? Acho que o Atlético não iria colocar muitos empecilhos, não. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver aí. Mas Reinier pode deixar o Atlético rumo ao México. Arriba, ai, ai, ai. Ei, garoto, que alegria. Se ele for pro México, eu vou arrumar um jeito de vir aqui, ou de Chaves, ou um chapelão de mexicano, ou bigodão de mexicano. Alguma coisa eu vou fazer se o Reinier for pro México. Aí, porque eu já tô com ranço. Eu já não suporto mais com aquele meme. Eu não aguento mais ver o Reinier em campo com a camisa do Galo. Então, se ele for pro México, aí eu vou arrumar um jeito. Eu vou comprar um chapelão de mexicano, eu vou vestir de Chaves, de Kiko, não sei. Mas isso aí eu vou fazer em homenagem aos hermanos mexicanos que podem nos ajudar aí. Porque no Brasil, pra quem não sabe, no Brasil já era. Ele já completou 13 jogos. Já era, no Brasil já era. E aí, o que você acha sobre isso? Comenta aí essa informação de que o Atlético, o Sampaoli, foi à justiça, entrou com uma ação na CNRD, né, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgão ligado à CBF, cobrando cerca de 10 milhões de reais do Galo pela multa, né, na quebra do contrato. Então, o Atlético pagou, na verdade já estava até tudo definido. Eram 15 parcelas de aproximadamente 666 mil reais. O Atlético pagou a primeira e não pagou mais. E aí, meu amigo? O São Paulo não esperou e já está cobrando o Atlético na justiça, tá? Então, vamos aguardar, vamos ver aí, né, se de fato o Atlético vai ter que quitar isso aí de uma vez. Agora, o Atlético vem sofrendo muito com relação a esse tipo de dívida, tá? De não estar pagando jogadores, agora treinador também. O Atlético está sofrendo bastante com essa situação. Valores consideráveis que o Atlético está devendo, tá? Mais até de 100 milhões com relação a isso. Então o Atlético precisa resolver esse problema urgente. Tem mais um agora, que é o Sampaoli. Mais um que o Atlético está devendo e que já está indo à justiça cobrar o Galo, né? Eu até tuitei hoje. O banco de reservas do Atlético é uma tristeza. É impressionante como pioraram o elenco ano após ano. Não tem
um jogador que a torcida gritaria o nome no segundo tempo para entrar na partida. Um sequer. O banco do Galo ontem. Delfim, Preciado, Pacini, Lianco, Vitor Hugo, zagueiro, né? Alexander, Igor Gomes, Renier, Tomás Pérez, Cissé, Cauã Soares e Dudu. Ah, Betão, você tá falando que nenhum presta. Não, não é isso que eu tô falando. Primeiro, vamos lá. Isso que eu disse aqui pra mim é fato. Não tem aquele jogador que a torcida se mobiliza pra gritar o nome dele, pra entrar no segundo tempo e mudar uma partida. Você tá perdendo de 1-0 ali, precisa de alguém pra mudar a partida pra você. Quem que a torcida grita o nome assim? Que fala, esse cara entra e resolve pra gente. Quem? Ninguém. Agora, não quer dizer que, por exemplo, nós temos aí um Pacini, bom jogador, Preciado que, enfim, foi contratado como bom jogador, não tem se mostrado ainda no Atlético. Você tem o Lianco, né, aí do meio pra o Tomás Pérez, mas, enfim, não mudaria o jogo, mas tem o Cissé, que é um bom jogador e tudo. Só que assim, gente, a verdade é, o elenco do Atlético, ele segue sendo um elenco muito fraco. E já tem tempo, desde o ano passado, né? Ano passado, o Atlético tinha aquele elenco maravilhoso com Rony, com o Júnior Santos. Era até pior. Fizeram uma certa reformulação ali em janeiro. Só que mesmo com essa reformulação, ainda não está resolvido. O Atlético não tem sequer um time titular que você fala, esse time é top, esse time é muito forte, briga com qualquer um, com Flamengo, com Palmeiras, com qualquer um. A gente não tem esse time titular. E elenco então, né? Você tá perdendo o jogo, coloca o Renier pra mudar o jogo, o Igor Gomes, o próprio Dudu. Então, gente, a verdade é essa, o Atlético, mais uma vez, tendo um elenco fraco, um time ok, um elenco fraco e no meio do ano precisa resolver essa questão. Precisa melhorar isso e melhorar consideravelmente. Porque senão nós estamos ferrados, meu amigo. Mas, fora de casa, o Galo só ganhou da Chapecoense. Fora de Belo Horizonte, nesse Campeonato Brasileiro. Foi uma goleada sobre a Chape. E a preocupação é o seguinte, agora é Corinthians e Vasco. São 2 jogos como visitante antes da parada para a Copa do Mundo. Pois é, Cláudio. É um desempenho fora de casa nessa história da oscilação, né? Tem chamado muita atenção e certamente tem incomodado, né, Vini? Ah, sem dúvidas. Existem 2 Atléticos, né? É o Atlético como mandante e o Atlético como visitante nesse Campeonato Brasileiro. E não só no Brasileiro, né? Porque na assim, Sul-Americana o Galo perdeu mesma fora coisa. E contra o Ceará perdeu também, né? Perdeu o jogo e depois foi na classificação no Classificou, mas foi daquele jeito. E realmente é algo que o Barba tem que conseguir ajustar, e aí não é só responsabilidade dele, mas especialmente dos jogadores. Porque não dá pra ter uma mudança tão forte de postura. Você saiu de Belo Horizonte, parece que o Atlético, ele vira outro time. Joga muito mal. Né? O padrão do Atlético fora de casa é jogar mal. A partida contra a Chapecoense foi uma grande exceção. E pensando em tabela, como tá tudo muito embolado, a distância, por exemplo, nesse momento do Corinthians, que é o 17º, tem 18 pontos, pro Botafogo, que é o 8º, 3 pontos de diferença. Então, assim, tem um bolo nesse campeonato, né? Tem os 3 que estão na zona do rebaixamento que já se distanciaram. Mirassol, Remo, Chapecoense ficaram pra trás. Palmeiras e Flamengo que vão disputar o título ponta a ponta. Mas depois é tudo um bolo. Então, se você perde 2 jogos fora de casa, em sequência, como vai ser a tabela do Atlético tendo 2 compromissos fora, a chance de você estar colado ali ou entrar na zona de rebaixamento é muito grande. O Atlético precisa mostrar essa reação desses 6 pontos, sendo bem realista. Se o Atlético conseguir 4, seria ótimo. Se o Atlético conseguir 3, não seria de todo ruim, não. Lógico, tem que buscar os 6, mas pelo desempenho recente, né, e pelo que a gente tem falado aqui do Atlético, conseguir os 6 pontos seria uma grande surpresa. E vai pegar um Corinthians pressionado. Fala massa, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Você que acompanhou até aqui, dá aquele like se curtiu o vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia também. Tamo junto, tá? E você que tá chegando agora, que já se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. Fique à vontade que esse canal aqui ele é seu. Então tá, ativa o sininho de notificação também, não esquece não, tá? E o seu like é importante, tá bom? E você que tá chegando agora também, não conhece o canal,
E eu deixo o meu convite aqui para você estar se inscrevendo aí no canal. Ativa o sininho de notificação, não esquece. E o like de vocês, tá? Gente, o like é importante, porque o like ele ajuda demais o canal a continuar crescendo, desenvolvendo e assim cada vez mais crescendo e ficando gigante. Então, contamos muito com o like de vocês, tá bom? É coisa rápida, só ir ali, dá um cliquinho, vocês não perdem nada. Só ajuda, gente, só ajuda. Então, dá essa força aí pro canal, tá? Então, falando um pouquinho do canal, esse canal aqui só traz notícia do Galo, e a todos os dias aqui a gente tem notícia, tá bom? Todos os dias trazemos notícia para vocês do Galão da Massa, tá? Então fique à vontade, que você que é torcedor do Galo só vai receber notificação do YouTube com sininho de notificação ativado, só notícia do Galo, tá? Então, quem puder aí também tá tirando um tempinho para estar compartilhando aí o vídeo, o canal, com os amigos que curtem também aí o Galo, tá? Você vai ajudar demais o canal e a gente agradece muito, tá bom? Convido vocês também, tá? Que tá chegando, que não conhece o canal, tá chegando agora, dá uma folheada aí nos vídeos aí anteriores aí, que vocês vão gostar das notícias, talvez até vocês encontrem notícias atualizadas que vocês ainda não viram, entendeu? Alguns detalhes, né? Sempre passa batido, a gente não sabe. Então, é bem legal fazer essa folheação aí no canal. Fique à vontade, tá? O canal é de vocês. Então, vocês vão ver aí que o canal só fala do Galo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência de vocês estarem aqui. Vou deixando meu forte abraço. Ficaremos atentos às notícias. E não esqueçam de deixar também aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Antes de sair do vídeo, para dar aquela força pro canal. Inclusive, interagir entre vocês aí do canal, tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, Massa!